Hoje a gente vai mergulhar de cabeça em um dos documentos mais bizarros e, olha, fascinantes que o governo dos Estados Unidos já liberou. É um relatório do Exército, lá de 1983, que tenta fazer nada menos que mapear a consciência humana e a própria estrutura da realidade. É isso mesmo que acabaram de ouvir. Então vamos lá. E logo de cara, o relatório já joga na nossa frente essa citação do físico Niels Bohr. Basicamente, o que ele está dizendo é: esquece tudo o que acha que sabe. E olha, é o aviso perfeito, porque o que a gente está prestes a explorar vai muito, mas muito além da lógica do dia a dia. É bom se preparar para uma viagem aos limites da física e da mente. E aqui está ele. Isso não é um roteiro de ficção científica, não. É um relatório oficial, encomendado pelo Exército dos Estados Unidos para avaliar o tal processo Gateway, que era uma série de técnicas que, supostamente, permitiriam que a consciência humana fosse além das barreiras do tempo e do espaço. A grande questão era: será que isso funciona mesmo? Tá, mas como é que isso funcionaria na prática, né? Bom, a primeira grande ideia do relatório é esse conceito de focar o poder da mente, de transformar ela de uma ferramenta toda dispersa e caótica em um instrumento de precisão quase cirúrgica. A metáfora que eles usam para isso é sinceramente genial. Pensa na mente comum como uma lâmpada, sabe? Espalhando luz, ou melhor, energia mental para todo lado de forma bem caótica. O objetivo do processo Gateway, como dá para ver aqui, é transformar essa lâmpada num laser, um feixe de consciência focado, coerente e incrivelmente poderoso. E a grande ferramenta para criar esse laser mental é uma coisa chamada M-Sync. A teoria, segundo o documento, é a seguinte: eles enviam frequências de áudio específicas para cada ouvido, e isso meio que força os dois hemisférios do cérebro a trabalharem juntos, em perfeita sincronia. A ideia é que, nesse estado, o cérebro opera com uma eficiência e um poder absurdamente maiores. E claro, para não parecer só uma viagem completa, o autor do relatório, Wayne McDonald, tenta ancorar todos esses conceitos na neurociência da época. Ele usa diagramas como este, que mostra o homúnculo, que é basicamente um mapa de como o cérebro representa o nosso corpo. A intenção era argumentar que esses estados alterados de consciência não são algo místico, e sim que têm uma base física, biológica. Ok, a mente agora é um laser. E é aí que o processo entra na sua fase mais radical e, francamente, inacreditável. A possibilidade da consciência simplesmente deixar o mundo físico para trás. E o destino final dessa jornada, de acordo com o relatório, é o que ele chama de o absoluto. Imagina só, a matéria-prima do universo, um oceano de energia pura, infinita, que existe antes mesmo do Big Bang, totalmente fora da nossa realidade de tempo e espaço. E aqui vem o pulo do gato. O documento levanta a hipótese de que, usando o REM-Sync para atingir frequências cerebrais altíssimas e supercoerentes, a consciência humana pode chegar num ponto de vibração em que ela literalmente clica para fora da nossa realidade física. É como se a gente mudasse de estação num rádio cósmico. E olha só, o próprio relatório tenta desenhar isso para a gente. A onda de energia, que aqui representa a consciência, fica oscilando dentro dos limites do nosso espaço-tempo. Mas, no seu pico, ela dá uma tocadinha nessa outra dimensão, o absoluto. Atingir um estado de consciência autossuficiente, segundo a teoria, significaria conseguir ficar nesse ponto de saída. Certo, mas se a consciência pode sair da nossa realidade, que realidade é essa em que a gente vive, afinal? É aqui que o relatório mergulha de cabeça na física teórica para propor um modelo do cosmos que é, no mínimo, impressionante. A base de tudo isso é o princípio holográfico. O documento afirma, citando físicos teóricos importantes, que o universo não é uma coleção de objetos separados flutuando no vazio. Na verdade, ele seria um único e gigantesco holograma de energia de uma complexidade que a gente mal consegue imaginar. E o que isso quer dizer na prática? Bom, primeiro que cada pedacinho do universo, não importa o quão pequeno, contém a informação do todo, igualzinho a um pedaço de um holograma que ainda assim contém a imagem inteira. E segundo, e talvez mais importante, a nossa mente não cria a realidade, ela lê ou decodifica essa realidade a partir desse campo de energia universal. Nossos cérebros seriam como um sintonizador, transformando um mar de frequências na nossa percepção sólida do mundo. Esse outro diagrama aqui tenta mostrar visualmente como isso funcionaria. A mente recebe todo esse input holográfico do universo e o cérebro, principalmente o nosso hemisfério esquerdo, que é o mais lógico, processa tudo isso e meio que achata a informação, reduzindo ela a uma percepção mais simples com a qual a gente consegue interagir. E tudo isso
pasmem, se encaixa no modelo cosmológico final que o relatório chama de ovo cósmico. A realidade é descrita como um torus, essa forma de rosquinha que a gente vê aqui. Ela se projeta de um buraco branco, evolui através do tempo e espaço e, no fim, colapsa de volta num buraco negro, só para recomeçar o ciclo. Tudo que existe estaria dentro desse ovo, que é o holograma universal. Agora, a gente chega na parte talvez mais maluca e impressionante de todas. Se a realidade é um holograma e a mente pode acessá-lo diretamente, o relatório sugere que a gente não está limitado a apenas observar. Em teoria, seria possível reescrever o código da realidade. Isso nos leva a uma técnica que eles chamam de patterning, ou modelagem. A ideia é a seguinte: num estado de consciência expandida, a pessoa projeta ativamente um holograma do resultado que ela deseja. Esse holograma pessoal interage com um holograma universal, e o próprio universo se encarrega de tornar esse padrão uma realidade física. É basicamente a lei da atração como a base de física quântica. O processo, como descrito no relatório, seria assim. Primeiro, atingir um nível de consciência específico chamado foco 12. Depois, criar uma imagem mental super nítida daquilo que se quer alcançar. E por último, o passo mais importante, liberar essa imagem no holograma universal, com a confiança absoluta de que a consciência é a fonte de toda a realidade. E se isso já não fosse o bastante, as ambições do programa iam ainda mais longe. O relatório descreve estados de consciência ainda mais avançados. O foco 15, supostamente, daria acesso a informações do passado e o foco 21 abriria uma janela para o futuro. Sim, o exército dos Estados Unidos estava essencialmente explorando uma forma de viagem no tempo através da consciência. E para fechar, o autor faz uma coisa bem surpreendente. Talvez para tentar fazer tudo isso parecer um pouco mais aceitável. Ele argumenta que essas ideias radicais não contradizem os princípios das principais religiões. Ele chega a sugerir que o absoluto poderia ser visto como o Deus Pai e o holograma universal como o Filho. Uma tentativa bem ousada de juntar física de vanguarda com espiritualidade. E no final, a gente fica com essa grande pergunta no ar. Foi tudo isso uma exploração séria da natureza da realidade, conduzida por militares buscando a fronteira final do conhecimento? Ou foi simplesmente um produto bizarro da paranoia da Guerra Fria, uma época onde qualquer vantagem, por mais estranha que parecesse, tinha que ser investigada? A resposta talvez não esteja na lógica, mas em algum lugar bem além dela.